Ok, ok. E aí, pessoal do sexto ano aí do Marieta Braga, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus. A gente vai fazer um breve resumo de alguns trechos das aulas que vocês tiveram aí no segundo bimestre, né? Assim a gente deixa arquivado, vocês podem ouvi-la quando quiserem, quando precisarem, né? Então a gente divide a pré-história nessa primeira aula para vocês, assim, lá no sexto ano, a gente divide em princípios bem mais básicos, né? Com certeza existem muito mais coisas para serem vistas, mas a gente divide aqui num princípio entre paleolítico e neolítico, né? O paleolítico é conhecido como a idade da pedra lascada, né? Onde o homem ali fazia todos os seus utensílios, como o próprio nome diz, de pedras lascadas para caçar, né? Para conseguir os seus alimentos. Parte importante do paleolítico é dizer que o homem ele é caçador e coletor, como vocês estão vendo aí, tá? Ele é um período muito longo, segundo os estudiosos, e o homem então ele neste momento do paleolítico, é importante vocês guardarem isso, no paleolítico não existe criação de animais, isso vai ser o neolítico, né? No paleolítico o homem só conseguia comer e se abrigar de forma natural. Ele andava, então ele encontrava ali um fruto, ele apanhava e comia, mas ele não tinha ele não cultivava, ele não fazia o que hoje a gente faz com muita facilidade, pegar uma semente, por exemplo, e plantar. Hoje em dia a gente nem isso faz mais, né? Hoje em dia a gente vai ao mercado. Então, paleolítico foi um período muito longo da história. Ficaram conhecidos como caçadores e coletores por essa razão. Eles não tinham essa compreensão de agricultura, tá? Outro ponto importante que a gente grifou e fica claro, né, evidente, é que se ele não cultivava, se ele não plantava, ele tinha que procurar aonde tem outras plantas. Por exemplo, imagine comigo que ele encontra uma árvore cheia de maçãs, por exemplo, uma macieira lá, frondosa, repleta. O que ele faz então? Ele pega com fome e começa a apanhar todas as maçãs dali. Eu quase falei uma manga, né? Pegar uma manga de um pé de maçã é inédito. Então ele pegava as suas maçãs, comia todas, olhava para a macieira e falava, e aí, acabou. O que ele faz então? Você o que faria? Com certeza você ia para outra árvore. Então isso era o povo, era o homem, né? Como fala homem, o ser humano ali, segundo os estudiosos, tá, pessoal? A gente não pode aqui dizer que isso é 100% correto, que são estudos. Mas então, segundo estudos, este homem, ele saía dali de perto dessas macieiras, ou onde tinha achado seu alimento, e ia andando sem rumo até encontrar uma nova árvore, um novo bicho perdido ali para caçar, para comer. Hoje, quando você vê caças aí, você vê na televisão, nesses programas, o que o caçador faz? Ele sai da casa dele, vai até a caça, depois pega a caça e leva para casa. Não. No período paleolítico, que é o que estamos vendo aqui, o homem ele saía atrás da caça, atrás do alimento. Afinal de contas, se ele ficasse no mesmo lugar, ele morreria. Então, o homem no paleolítico era conhecido, ele era nômade, era um homem nômade, justamente por isso. Ele não tinha uma casa fixa. Sempre que a caça de peixes e frutos de uma região começava a rarear, ele se mudava para outras áreas em busca de alimentos. Coisa óbvia, né, pessoal? Hoje, se você também estiver perdido no mato, se você não souber plantar e colher e não tiver muito afim de ficar ali para sempre, você vai atrás das suas macieiras. Isso é óbvio. Então aqui a gente vê o período da pedra lascada, né? Eles faziam seus utensílios de pedra. Todos os utensílios do homem neste período eram feitos de pedaços de ossos, pedras e madeiras. Então bem rudimentares. O homem no paleolítico, como acabamos de falar, era caçador e coletor, comia o que caçava, coletava e pescava, coletava ovos, raízes e frutos, não sabia praticar a agricultura. Então estão aí
tá lá no blog também, vocês viram isso. Então, pessoal, vocês percebam isso, é uma revolução extrema a que acontece aqui, quando o homem ele vai passar, daqui a um pouco a gente vai ver, vai passar do paleolítico para o neolítico. Mas ainda no paleolítico, ele descobre como dominar uma coisa importantíssima, que é o fogo, né? Por quê? Porque o fogo, com o fogo ele poderia afugentar animais e ele poderia se aquecer do frio, né? Você imagina hoje, pessoal, que a gente tem uma noção de como as coisas funcionam. Temos aquecedores aqui no Brasil, Deus me livre, aquecedor, mas existem lugares do planeta muito frios em que sem aquecedor as coisas ficariam muito complicadas. E então este homem dominando este fogo, ele poderia se aquecer do inverno, ele poderia afugentar animais. Se você encontrar por acaso no seu bairro um leão aí, tá, indo atrás de você, você pode acender uma pilha assim e balançar um fogo na frente dele, ele vai fugir de você, porque o animal tem medo do fogo, tá, pessoal? Vai ter que ser fogo mesmo, tá? Mas um disclaimer, não brinquem com fogo. Mas ele foi uma revolução isso, né? Se a gente pensar, segundo essas hipóteses, tá, pessoal? É estudo, não é afirmação. O homem, ele antes disso comia coisas naturais, conforme elas estavam. Se ele pegou um pedaço de carne, era o jeito que ela estava. É nojento, é esquisito, mas é isso. Então, a partir do domínio do fogo, ele começa então a cozinhar a carne, ele começa então a se aquecer e ele começa a usar o fogo para afugentar animais. Então, isso é muito importante, né? O pessoal sempre fala da roda, mas o fogo também. E depois disso, nós vamos encontrar essa revolução na pré-história. No período neolítico, lembra disso, ó, pessoal? Se vocês guardarem o nome, vai ajudar muito vocês. Novo, neolítico, é a pedra nova, lit de pedra, novo. Os seres humanos passaram então a polir as pedras, os utensílios, ficaram mais cortantes, duravam mais, as ferramentas eram melhores. Então aqui nós chegamos na idade da pedra polida. Lá é lascada, o cara arrancava as lascas do jeito que tava bom. Aqui não, aqui o cara começou a ficar mais caprichoso, tal, vamos fazer um negócio. Bom, ele provavelmente pensou, se uma lasca corta, se eu polir melhor, vai cortar melhor, não é isso? Então essa é a ideia aqui. Então foi também no Neolítico aqui que o homem passou aqui, como está no título, vocês estão vendo aí, passou a ser agricultor e pastor. A agricultura é uma revolução, pessoal. A agricultura e a domesticação de animais são fundamentais para entendermos o Neolítico. Então até agora nós vimos o Paleolítico, né, onde o homem era caçador e coletor, quer dizer, pegava o que estava na mão, o bicho ali estava ali, fácil, até pega o bicho, mata e come. E agora no Neolítico ele passa então por essa revolução, né? Revolução agrícola e da domesticação de animais. O que é domesticar animais, professor? Domesticar animais nada mais é do que você pegar e falar assim, ó, já sei, para eu conseguir ter carne o ano inteiro, eu vou criar uns porcos. Pega um pouco, uma porca, deixa ali, daqui a pouco tem um monte de porquinho. E eu vou comendo isso. Ele descobriu isso. Ele descobriu também que as sementes em contato com o solo germinavam. Ele parou e pensou, falou assim, mas não é que esse negócio pode ser interessante? Pegou e começou então a plantar e a semear, fazendo a boa e velha horta. Se alguém aqui já foi na roça, você pode comentar aí se você já foi na roça, que você perceba que são costumes muito, mas muito antigos. Então a Terra passou por apesar da Terra ter passado por grandes mudanças climáticas, nas regiões de clima temperado, as temperaturas se elevavam e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuavam, né? O que quer dizer isso? Com o recuo das águas, a Terra passou a ficar ali mais fertilizada. À beira do rio Nilo, ainda hoje, pessoal, no Egito, acontece isso. A água enche, quando volta, eles percebem
que ali, aonde tem a água ainda e as sementes caem e tudo aquilo ali, ali nasce, ali brota. Por quê? Porque para nascer a gente precisa regar. Então esse movimento dos rios foi muito bem observado pelo homem ali no Neolítico, que passou então a usar isso, né? Intensificou-se então a busca por outras fontes de alimentos, né? Começaram a perceber que viver só de o que sobrava não tinha muita graça. Nessa busca, os seres humanos desenvolveram a agricultura. Acredita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres pela observação. Pessoal, isso aqui também é um outro estudo, né? Não dá para dizer, porque ninguém que escreveu esse livro está lá. Eu não estou falando mal do livro aqui, mas estou dizendo para vocês que certamente, se aconteceu assim, foi por observação. Não dá para a gente dizer que foi mulheres, foi crianças, foi homem, nada contra, mas é para que vocês entendam que a observação também é importante. E por isso nós estudamos histórias, porque a história conta para a gente aquilo que a gente vai, uma hora ou outra, observar, né? Então, nós vimos o Paleolítico, né, que é a idade da pedra lascada, onde o homem era coletor apenas. Ele pegava tudo aquilo que tinha à mão, não se preocupava em ele não se preocupava em plantar, ele não tinha essa visão ainda, né? Depois ali um pouco mais ele descobriu o fogo, o controle do fogo. Ali ele já percebeu que ele poderia cozinhar os alimentos. Ele já utilizava esse fogo para se aquecer no inverno, e também usava esse fogo para afugentar animais. Dali um pouco mais, né? Pessoal, eu não estou dizendo datas, porque as datas vocês acham no Google. O importante é você entender a história e os pontos principais em cada período. Então, depois disso ele descobriu o fogo, e aí vem o Neolítico. Esse Neolítico é importante demais, porque ainda hoje a gente utiliza isso. As pessoas do campo, da roça, né, como a gente conhece aqui, eles vivem assim, muitos deles vivem assim. Eles têm a sua criação de animais, eles têm a sua horta, e eles fabricam e hoje vendem, ou então fazem isso para a sua própria subsistência, para a própria alimentação, né? Então, pessoal, no Neolítico eles vão descobrir tudo isso, e os utensílios no Neolítico passam a ser de uma pedra mais polida. Percebam, pedra lascada, vixe, o cara do Neolítico olhava pro cara do Paleolítico e falava, putz, esses caras estão lascados, né? Agora não, a pedra é polida. Pô, os caras do Neolítico se sentiam o máximo, né? Por quê? Porque eu sou um uga-uga que consigo criar animais. Pessoal, essa é uma revisãozinha. A gente vai fazer ainda, eu vou procurar fazer aqui outras revisõezinhas para que vocês possam ter acesso quando precisarem, tá? Se vocês quiserem, entre aí, salve o link do blog, eu vou deixar o vídeo aí. Pode ir no canal lá também, onde está esse vídeo aí, e se inscreva lá e tamo junto, tá? Qualquer dúvida, mantenham-se informados pelo grupo de história, ou com os colegas, ou comigo mesmo. Fiquem com Deus e